Oi, bom dia. Hoje é o nosso segundo programa, segundo culto, não é? Que nós estaremos realizando juntos e temos alguns aspectos, alguns temas a serem tratados nessa nossa conversa hoje pela manhã, tá bom? Então vamos aproveitar ao máximo. Claro, tem alguns pontos, tem alguns itens que serão difíceis de serem aceitos por você, serem concordados por você, mas ainda assim há outros muitos que a gente pode crescer, que a gente pode ter como princípios, não é, para melhor conhecer Deus, a vontade dele e o grande propósito dele de abençoar pessoas. É por isso que esse culto é um culto terapêutico. A preocupação maior aqui não é exatamente um Deus que me agrade, mas eu estar pronto para agradar a Deus, agradar a vontade dele, agradar. Essa é a grande diferença entre a verdadeira religião e a religião pagã, que às vezes está dentro de qualquer religião, dentro do cristianismo, por exemplo, né? As pessoas que vão para oferecer, as pessoas que vão para se doar, essas pessoas estão cultuando, não é? Essas pessoas estão realmente adorando, essas pessoas estão vivendo uma religiosidade sadia. Mas existem aquelas, e muitas, não é, que não vão para doar, elas vão para receber. O ideal delas é receber, é ser beneficiado, não é, dentro da vontade dela, porque beneficiado todos são. Deus, de alguma forma, abençoa todos, sem exceção, todos, porque ele ama todos. Mas muita gente quer ter a religião para que Deus agrade do jeito que ela quer, da vontade dela, né? E aí é a outra face, né, de qualquer religião. Isso existe em qualquer religião, porque onde tem o ser humano, essas coisas vão ser bem comuns, bem normais, né, que ocorram. Né? Hoje é segunda-feira, 29 de março. E a gente, né, então, como eu falei antes, nós temos aqui alguns aspectos que a gente vai estar chamando a atenção, tá bom? Deixe-me ver aqui. Eu não coloquei aqui a descrição da atividade de hoje, do culto, mas a gente segue, depois então eu coloco isso aí. Então o nosso bom dia é para todos, né? Todos aqueles que estão assistindo, todos aqueles que estarão assistindo. Então nós queremos dar um excelente dia, desejar um excelente dia para cada pessoa. E especialmente nós queremos dar um bom dia para prefeito e prefeitos, né? Vereadores e políticos em geral. Né? Por que eles? Porque são seres humanos. E segundo, porque nas mãos deles está toda uma confiança de uma comunidade para o bem, né, dessas comunidades, né, para a vivência dessas comunidades. E então nós estamos dando o nosso bom dia para eles, né, e também todos os políticos que são favoráveis, né, ou seja, são situação, e os que são oposição. Esses são fundamentais também. É importante, não é, que na democracia haja voz para todos os lados, para que todos possam participar. Né? Então, os políticos de oposição, os políticos da situação, né, prefeitos, vereadores, o que seja, né, todos esses, nosso bom dia também. O apelo que eu faço nesse bom dia para essas pessoas é: vamos cuidar melhor do povo. Vamos melhor cuidar do povo, proteger contra os que não precisam de proteção, né? Tem um grupo aí, e não é grande, um grupo pequeno, que não precisa de proteção, mas são os mais protegidos. As leis existem, né, para poder protegê-los. Percebe? Protegê-los dos outros que precisam de proteção. Então vamos tomar cuidado com isso, não é? Está nas nossas mãos essa justiça social. A gente entender que estamos governando, né, na verdade, não é para os que não precisam. Os que não precisam, não precisam.
E sabe quem são esses? São aqueles que na hora que tiver incomodado aqui, eles têm dinheiro, eles têm situação suficiente para ir para outro lugar. Percebe? Esses não precisam de proteção, eles se protegem. Eles sabem, né? Criam lá os mecanismos legais e ilegais para se protegerem. Eles sabem como fazer. O papel do político é ficar do lado de quem não sabe se proteger. É para isso, inclusive, são esses que elegem ele. Entendeu? Tudo bem, usa o dinheiro do outro, mas quem elege, né? Quem elege o político é esses que precisam de proteção. Então, o nosso convite hoje, nesse Bom Dia, é que devemos estar mais atentos para cuidar, né, desse pessoal que realmente precisa mais de proteção. Tá bom? Muito mais de proteção. Nós estamos, deixa eu só lembrar aqui, nós estamos querendo conversar um pouco, né, de alguma forma, com as pessoas a respeito de 3 coisas. Saúde, educação e segurança. A gente fala tanta gente conversa sobre isso e às vezes não vem solução, só vem reclamação. Não é? Uma sugestão que estamos dando, não é, para essas 3 áreas, não é que o município, o estado, ou o que seja, descentralize-se, né, dessas coisas. Né? Divida responsabilidades. Então, quem é que mais conhece sobre educação? Quem vive da educação. Quem mais conhece sobre saúde? Os que vivem e precisam de saúde. Né? Quem mais precisa de segurança? Esses que estão diretamente sofrendo por falta de segurança. Esses que sabem mais. Né? Sabe quem está cuidando da segurança? São as pessoas que já têm segurança particular. Ora, qual é a preocupação que eles têm com a segurança dos outros? Eles já estão protegidos, eles têm segurança particular. O Estado até paga. Quem cuida da segurança pública? Né? São os militares, os governantes, todos têm proteção pessoal, dentro de casa, tudo guardadinho. Qual é a preocupação que esse pessoal vai ter com o geral? Né? Já estão guardados, protegidos. Então é preciso acabar com esse negócio e eles virem para sofrer o que a gente sofre, para que eles descubram as soluções. Né? Eles só vão saber das soluções, né, vivendo o que a gente vive. Educação, por exemplo. Né? Quem cuida quem paga, quem dirige, quem cria as coisas para a educação, são pessoas que têm escolas particulares caras. Os filhos moram, vão estudar em países fora. Ora, esse pessoal sabe nada sobre a educação nossa? Não, porque não é da vivência deles. Eles ouviram falar, eles não vivem o problema. É preciso que os políticos compreendam, e o povo principalmente, né, deve votar em quem vive a situação deles e não quem diz que se preocupa. Quem vive. Os filhos de políticos têm que estar na escola pública. A família dos políticos tem que usar o sistema público de saúde. É só assim eles vão saber o que é que está acontecendo. Na pele. Aí eles vão encontrar a solução rapidinho. Mas enquanto tiver desse jeito aí, o Estado paga para essas pessoas terem saúde particular. Ora, como é que eles vão saber sobre a saúde pública? Entende? Então, precisamos estar atentos para isso. O nosso bom dia é para que os políticos, né, assumam esse papel de cuidar do povo. Porque são esses que votam neles. Né? São esses que vão precisar mais deles. Os outros não precisam, não. Os outros sabem se cuidar direitinho, tá bom? Vamos ver aqui. Né? Nessa fonte que eu tenho aqui, ela vai me falar sobre o dia de hoje, tá bom? Ela vai nos dizer como o que é que tem hoje de especial, né, na história da humanidade, o que foi que aconteceu nesse dia, né, na história de muita gente, do dia a dia das pessoas. Então, nós temos aqui, hoje é o aniversário da cidade de Curitiba e de Salvador, está aqui, né? 29 de março. Então, 1865, segunda intervenção francesa no México. Aliás, esses países da Europa passaram o tempo todo invadindo os países de cá. Não era para cuidar da gente, não. Era para tirar da gente as riquezas da gente.
né? Aliás, isso acontece até hoje. Eles não invadem mais, né? Com seus exércitos e com seu poder, mas tem outras formas, outras maneiras de invadirem os nossos países e tirarem de nós as nossas riquezas. O Brasil, o tempo todo, vive isso, né? Tem sempre gente esperta por aí, criando situações dentro do Brasil para saírem se beneficiando, se enriquecendo por aí. Outro dia, alguém foi para um país desse aí e lá viu coisas grandes, né? Coisas riquíssimas. E eu informei para ela o seguinte: olha, o que você está vendo aí de belo foi tirado daqui ou de algum país daqui. Então eles tiram as riquezas e vão lá se embebedarem, não é? Com as nossas riquezas, com as prepotências que eles têm. Então a França faz isso em 1865 com o México. Né? Em 1982, o Canadá, assinada pela Rainha Isabel, o Canadá Act. Né? Em 1998 é inaugurada a ponte Vasco da Gama sobre o rio Tejo, a maior, né? A maior ponte da Europa, 1998. Deixa eu ver quem nasceu aqui que a gente pode lembrar. Aqui tem 1930, Lima Duarte nasceu hoje. Está aqui nessa fonte que eu tenho aqui, Lima Duarte. E morreram nesse dia José Alencar, vice-presidente do Brasil, morreu em 2011, tá bom? Então esses são alguns dos acontecimentos nessa data, né, nesse dia. Tem aqui uns dias comemorativos que eu queria também lembrar. Eu queria lembrar aqui também. Deixa eu ver aqui. Deixe-me ver. Março, né? Dia 29. Março 29. Então tá aqui. Deixe-me ver aqui. 29. Feriado de Páscoa, isso foi em 2013, na cidade de Salvador, como já falei antes, em 1549 foi fundada a cidade, e também a cidade de Curitiba. Então não tem nada de novo aqui nessa informação, não. Vamos ver aqui, na sequência, nós queríamos dar uma palavra sobre o que é culto a Deus. Culto a Deus. O culto a Deus aqui é uma definição que eu tenho aqui, que eu queria só destacar. O culto a Deus é apresentar-se não para pidanças, né? Isso é paganismo, entendeu? Apresentar-se à divindade para ir buscar alguma coisa da divindade. Então, é apresentar-se não para pidanças e homenagens. Tem gente que acredita que essa é a melhor adoração a Deus, é o melhor culto a Deus, é ficar lá elogiando: ó Deus, você é maravilhoso, ó Deus, você... Entendeu? Verdadeiro culto a Deus não é isso, não. Mas é oferecimento de si mesmo. Oferecimento de si mesmo, da vida, né, de sua vida, de seus gostos. De seus gostos. Sua vida, seus gostos e suas vontades. É apresentar-se como parte da luta interior em submeter-se ao Senhor Deus Todo-Poderoso e seus propósitos, não individuais, mas os propósitos dele para com a coletividade, para com todos os homens que ele ama. Isto é culto a Deus. Entendeu? Então, o culto a Deus não é o que grande parte está aí preocupada em fazer, elogiar a Deus, ou ir lá pedir coisa a Deus para dizer que tem fé. Olha, veja só, as pessoas, olha que coisa confusa, né? Para provar que tem fé a si mesmo e aos outros, eles vão e exigem coisas de Deus. Isso não é fé, isso é falta de fé. A fé é quando você descansa em Deus e você não tem tempo para pedir nada, porque você já sabe que Ele está atuando. Isso é fé.
Você está diante da dificuldade, mas você não perde tempo ficando pedindo, implorando, ajoelhado, fazendo aquelas coisas todas, não é? Para poder Deus prestar atenção no seu problema. Quando você não tem fé, você faz isso. Quando você tem fé, você descansa. O problema está lá, mas você sabe que tem alguém cuidando de você. Tem alguém protegendo você. Isso é fé. Então, quanto mais se pede e quanto mais se faz clamor, menos fé a pessoa demonstra ter. Percebeu? Né? Às vezes você escuta o contrário, mas não é. Quanto mais você clama para que Deus lhe escute, lhe atenda, mais você demonstra falta de fé. Esse é um Deus pagão. O Deus pagão é assim, ele fica lá de braço cruzado, né, esperando que as pessoas peçam as coisas. Aí, se a pessoa merecer, ele vai lá e faz. Entendeu? Na ideia do paganismo é isso. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus, hoje você está tendo um problema, ele já está cuidando disso já há muito tempo atrás, preparando você para este momento. Entende? Esse é o nosso Deus. Ele já está cuidando. Ele não vai cuidar. Ele já está cuidando há muito tempo. Preparando você, preparando tudo para que você possa enfrentar isso aí. Né? Como é que diz o texto bíblico? Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, com a provação, ele dará também o escape. Escape não para fugir, mas para que possam suportar. Esse é o texto bíblico. Então é assim que funciona. Né? Quanto mais você clama, mais você diz para ele, ó Senhor, eu estou clamando aqui nesse brigueiro contigo, porque eu não confio. Mas quando você descansa, está lá o problema, grande ou pequeno, e você descansa, né? Não, ele sabe cuidar disso, ele sabe me proteger. Então não tem do que esquentar a cabeça. Né? E aí você demonstra muito mais confiança, muito mais. Ok, então apresentar o culto a Deus é apresentar-se a Ele com essa confiança, não para ficar pedindo, mas para dizer, Senhor, eis-me aqui, eu quero ser uma resposta tua, né, para tudo que está acontecendo, eu quero ter essa resposta tua, ok? Na vida de Jesus, ontem nós lembramos que na vida dele, ontem, que foi o domingo de Ramos, não é? Ele entrou em Jerusalém. Né? Hoje é segunda-feira, hoje é o segundo dia da semana naquela história de Jesus, lá no texto bíblico. Então, o que foi que aconteceu? Presume-se, não é? Tem-se a ideia, né, de que na segunda-feira, depois que ele voltou, porque ele dormiu em Betânia. Lembra que eu falei ontem que depois de todo o dia ele foi lá para Betânia? Então, ele voltou de Betânia. Betânia é um lugar perto, 5 quilômetros mais ou menos, 5 quilômetros de Jerusalém. Então é muito curtinho a estrada. Para ele, 5 quilômetros era como daqui a 100 metros que a gente hoje faz. Né? Antes a gente andava muito mais. Hoje se anda pouco, então qualquer espaçozinho é um grande espaço. Então, mas naquela época não, era comum. Então 5 quilômetros era o que hoje a gente pode andar 100 metros. Né? Porque é o mesmo cansaço, tá bom? Então, quando chega na segunda-feira, que ele sai de Betânia e vai agora para Jerusalém, né? Ele amaldiçoa a figueira, isso aí provavelmente foi na estrada, né? Ele amaldiçoa a figueira, porque foi procurar figo e não encontrou. Ele não estava preocupado com figo, nem amaldiçoar nada, ele estava usando ali como uma ilustração para o que ele tinha a dizer para o povo, dizer para aqueles que estavam com ele. Ele purifica o templo de novo, né? Ele fez isso na segunda-feira. O texto bíblico também dá a entender que no começo do ministério dele ele já havia feito. Agora, ontem, na segunda-feira, no domingo, no primeiro dia, ele entrou no templo e usou o azorrague. Agora, na segunda-feira, ele entra no templo, faz a purificação sem azorrague. É o que presume-se que esteja acontecendo. Né? E depois esteve ali durante o dia, não teve muita coisa de especial, além do normal de sempre, né? Então ninguém registrou nada, e ele voltou para Betânia. Ele regressa para Betânia, né? Lembrando que o dia do judeu termina 5, 5 e meia, por aí assim.
Então, para não ter que andar no dia à noite, então provavelmente lá para umas 3 horas, Jesus então volta para Betânia, né, para onde ele estava dormindo, que é a casa de Maria, de Lázaro e de Marta, né? Ele está lá naquela casa. Isso aí foi na segunda-feira do dia de Jesus. Sobre fases didáticas esclarecedoras, aí também sobre a vida de Jesus. Ontem nós falamos que a primeira fase é o Antigo Testamento. É quando todos os profetas, todos os escritores estão trabalhando, o Deus está usando o que eles escrevem. Veja só, é o que eu estou falando. Deus usa o que eles escrevem para apontar Jesus no futuro. Entendeu? E isso eu estou partindo na questão da inspiração, né, entendendo o que Lucas viveu, a experiência de Lucas. Capítulo 1, versículo de 1 a 4. Lucas conta a sua experiência de inspiração, né, onde nada de sobrenatural, nada de extra, não. Ele explica exatamente como é que ocorreu a sua questão da inspiração. E olha que o livro de Lucas, os livros foram dos primeiros a serem reconhecidos como inspirados, né? Aceitos pela comunidade cristã da época. Então, isso foi ontem, o Antigo Testamento. Hoje, na segunda-feira, a gente tem a segunda fase da vida de Jesus, que é até os 30 anos, ou seja, do seu nascimento até os 30 anos, não é? Essa é a segunda fase da vida de Jesus, dentro do esquema da sua história, né, como homem encarnado. E nisso tem aí o nascimento dele, tem a infância dele, tem a adolescência dele, tem a juventude dele. O que é que tem na juventude? Provavelmente a juventude tem a ver com o fato dele estar trabalhando com o pai, dele estar sendo um carpinteiro, né? Desenvolvendo aquilo que o pai já sabia. Mas tem uma outra coisa aí que também é importante a gente lembrar. Veja só, no futuro, quando Jesus completa os 30 anos, Jesus começa a ser chamado de mestre. E não é chamado pelos seus seguidores, não. É chamado também pelos judeus. É chamado também por outros mestres. Entendeu? Então, isso quer dizer que Jesus, nessa juventude, Jesus esteve se preparando de alguma forma dentro do judaísmo para que mais tarde ele fosse chamado de mestre, fosse reconhecido como mestre. Entendeu? Ele é chamado de mestre. Outro aspecto, aquela mulher para ser apedrejada, ela precisava ser apedrejada diante de um mestre. E levaram a Jesus para que ele pudesse autorizar. Para ir lá na sinagoga e fazer a leitura do texto bíblico, precisava ser uma autoridade. E ele foi chamado para fazer aquela leitura lá na sinagoga. Entende? Então, nessa juventude, né, a gente pode presumir que Jesus esteve sendo trabalhado, preparado por algum mestre, para que no futuro ele fosse considerado um mestre. Entendeu? Jesus era uma autoridade. Jesus não foi chamado de mestre porque ele era o Filho de Deus. Não, o Filho de Deus, o povo de Israel não reconhecia nele, né? Mas é porque ele tinha autoridade. Então, nesse período, Jesus esteve realmente se preparando. Provavelmente foi na juventude dele. Esteve em contato com os mestres, ele esteve em contato com conhecimentos do Antigo Testamento através desses mestres. Tá bom? Ele precisava? Não, não precisava. Mas acontece que, para ser reconhecido lá na frente, ele então se submeteu. Entendeu? E não é só isso, não. Ele precisava praticar o judaísmo? Não, não precisava. Não precisava. Mas para ter um ambiente para o trabalho dele, para o ministério dele, ele fez. E para ser aceito. Percebe? Então, isso não quer dizer que Jesus aprovava o judaísmo. O judaísmo era algo abominável. E ele falou isso várias vezes. Entendeu? Mas acontece que ele precisava fazer isso para que fosse aceito, reconhecido
então, no seu futuro, tá bom? Dentro do seu ministério, ok? Então, muito bem. Essas são fases, né, esclarecedoras didáticas. Eu queria falar aqui de 2 banners que nós temos divulgado e que acredito que são benéficos para a gente dar uma estudada neles, tá bom? Deixa eu ver se eu coloco aqui na página. Deixa eu ver se eu coloco aqui para que a gente possa enxergar. Pronto, tá aqui. Esse é um primeiro. A salvação fora do cristianismo. Rapaz, como é difícil para muita gente aceitar isso. Como é complicado, né? Tem pessoas até que acham que o céu é dele, e é ele que vai dizer quem entra e quem não entra. É preciso, veja só o que é que esse banner nos fala. A salvação eterna fora do cristianismo, né? Considerando a salvação antes de Cristo e fora do judaísmo. Lembra? Antes de Cristo, muita gente foi salva. Antes de Cristo, muita gente foi salva. E fora do cristianismo, e fora do judaísmo. Então, o judaísmo não significa muita coisa. Entendeu? Fora havia. Lembra quando Abraão encontrou Melquisedeque? Melquisedeque não era judeu, não era nem descendente de Abraão. Mas Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, já havia esse conhecimento sobre esse Deus fora do judaísmo, né? Fora de Abraão e sua descendência. E está lá, então, Abraão vivendo com aquele homem. A história de Jó, né? A história de Jó dá a entender, né? Claro que a gente tem que entender que aquele texto é um texto parabólico, digamos assim. Certo? É um texto usado para uma ilustração, para uma instrução. Não tem que necessariamente ter ocorrido. Mas você vai ver lá que não tem nada com judaísmo aquilo, né? Jó não era descendente de Abraão, Jó não é mencionado, o povo de Israel nem é mencionado ali, entendeu? Mas já havia um conhecimento sobre Deus. Então há esse reconhecimento, né? Se você for olhar no texto lá dos descendentes de Sem, você vai encontrar, não me lembro quem foi, que começou a adoração a Deus. Tem assim, mais ou menos isso. Então, fora do cristianismo, fora do judaísmo, fora de qualquer coisa, existem pessoas que estão sendo salvas. Antes de Cristo e depois de Cristo, né? Aquelas pessoas, vamos fazer uma... mas é preciso conhecer Jesus, é preciso saber de Jesus, é preciso crer em Jesus. Veja só, antes de Cristo, quem conhecia Jesus? Antes de Cristo, quem conhecia a morte na cruz? Entendeu? Agora, uma coisa é certa. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso ele sempre fez, inclusive agora. E naquela época, antes de Cristo também. Então, a pessoa é salva não porque conhece Jesus. A pessoa é salva não porque crê que Jesus na cruz perdoa pecados. Não é isso que salva. O que salva é passar pelo novo nascimento. Reconhecer que precisa da ação de Deus. Não é? Aí vem a fé. Quem dá a fé, a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, quem dá a fé é Deus. Não é eu que desenvolvo uma fé em Jesus. Ele me dá uma fé. E essa fé é suficiente para a minha salvação. Entende? Então, eu passo pelo novo nascimento, ou seja, eu abro minha vida para a salvação, para reconhecer que eu sou um pecador, reconheço que eu sou um pecador diante de Deus, e Ele agora vai agir e fazer o restante. Eu digo, Senhor, eu não quero continuar assim, eu quero mudar. Aí Ele vem e trabalha, porque eu permiti que Ele fizesse isso na minha vida, certo? Então, esse banner trabalha exatamente isso, a salvação fora do cristianismo, né? Aí tem João 14, 1 a 10, e o propósito divino de salvar o maior número possível de pessoas. Né? Então, estamos estudando isso e esse banner tem nos auxiliado muito nesse aspecto. O outro banner é sobre isso aqui. Nós, batistas, já tivemos lideranças preocupadas com questões sociais em nome de Jesus Cristo. Veja só, os Estados Unidos, ele tem 2 grupos batistas. Né? Ele tem o grupo dos negros e o grupo dos brancos, certo? O grupo dos brancos é um grupo altamente preconceituoso. Sempre foi no passado
E é muito forte ainda hoje nesse aspecto. Preconceituoso não somente na questão racial, mas preconceituoso em muitos aspectos. Muitos aspectos. Não é? Quem foi que nos evangelizou no Brasil? Foram os brancos. Claro, mesmo sem querer, eles nos transmitiram esses preconceitos deles. Nós somos altamente preconceituosos. E eles nos ensinaram, nos trouxeram isso. Né? Os negros lá nos Estados Unidos, né, então têm uma outra visão de vida, uma outra visão de mundo, porque eles sofrem na pele, né, o que os brancos, inclusive batistas, fazem em relação a eles. Então, muitas vezes, os brancos batistas não permitiam que os negros batistas cultuassem juntos. Pensa bem nisso. E esse preconceito foi nos colocado. O evangelho que nos pregaram é um evangelho cheio, entupido de preconceitos. Entendeu? Porque os brancos, por terem dinheiro, foi quem nos evangelizou e então impôs, mesmo inconscientemente, impôs os preconceitos deles conosco. Então é por isso que você vê aí, quantos batistas aí estão defendendo uma série de coisas que biblicamente não tem sentido? Quantos batistas? Sabe por quê? Porque nós somos fruto daquela evangelização preconceituosa que nos trouxeram. A gente não sabe o que é questão social. A gente não sabe. A gente sabe qual é a ideia que nós temos e o que os brancos lá têm é que quanto mais abençoado, mais ricos somos. Essa é a ideia. Uma pessoa pobre não é abençoada. Uma pessoa pobre é amaldiçoada. Amaldiçoada. Né? Então, essa é a coisa desse preconceito que nós temos. Né? Então, veja, sem querer, eu não acredito que eles fizeram isso intencionalmente, mas sem querer, eles nos passaram isso. Né? Então, quando aqui diz assim, nós batistas já tivemos liderança, isso aí, porque os negros americanos brigaram mesmo, e brigam até hoje. O Luther King é um exemplo de vida cristã. Né? Mas, no entanto, os brancos lá foram quem lutaram, se esforçaram contra Luther King. Né? Na Guerra Civil Americana, né? Sobre a questão de acabar com a escravidão ou não, os brancos do Sul oravam a Deus, Senhor, não deixa que os negros ganhem essa guerra. Não deixe que essa escravidão acabe. Entendeu? E são esses brancos que vieram nos evangelizar. Vieram ao Brasil e trouxeram esse evangelho que a gente tem tão preconceituoso. Então, a gente fica assim, nesse pedestal. Né? Nós é que somos, porque isso é próprio do americano. Nós é que somos os bons. Todo mundo é errado. Todo mundo é ruim. Todo mundo tem que estar a meu serviço. E a gente caiu nessa e está difícil a gente superar isso. Muito difícil. Entende? Então, esse é o outro banner que a gente sempre tem colocado para nos desafiar, né, nas nossas reflexões. Tá bom? Perguntas que me fazem. Perguntas que me fazem. Tem aqui... A pergunta de ontem foi sobre a chamada divina. Inclusive, eu queria lembrar que eu vou estar, não é, sempre que tiver, eu vou responder perguntas que fizeram na live de ontem. Sempre assim. Hoje eu respondo de ontem. Então, quem colocar lá nos comentários do Facebook, tá bom? Quem colocar no comentário do Facebook, então a pergunta, então hoje, no dia seguinte, eu devo responder, né? Mas a pergunta que eu tenho hoje, ele diz assim, sobre a palavra de Deus. Ontem foi sobre a chamada divina e hoje sobre palavra de Deus. Como é que eu entendo a Bíblia como palavra de Deus? Tá bom? Deixa eu tirar aqui essa imagem. Deixa eu botar meu rosto. Eu estou aqui, né? Ok. Então, veja. Como é que eu entendo, né, palavra de Deus? Tem aqui alguns aspectos, eu botei aqui 3 considerações. A primeira consideração que a gente deve ter quando fala sobre a Bíblia como palavra de Deus
A primeira consideração é a revelação divina, a revelação progressiva e a revelação final. 3, aspectos a respeito da revelação. A revelação divina quer dizer o seguinte: Deus é o mesmo, nunca mudou. Deus é o mesmo que aquele Deus que Jesus mostrou, que Jesus revelou, tá bom? Então, desde o começo, Deus era o mesmo, não mudou nada. Então, o Deus dele e da vontade dele, digamos que ele entendeu que o ideal seria revelar 5% daquilo que ele é todo. Não precisava mais e nós não teríamos a capacidade de compreender tudo. Então, 5%, digamos, Então, tá aí, 5%. Ele, então, desde o começo, ele está revelando os 5%. Desde o começo, desde o início de tudo, desde Adão, ele está se revelando nesses 5%. Aí o que aconteceu? Vem agora a revelação progressiva. A revelação progressiva é o seguinte: Moisés entendeu somente desses 5%, Moisés só entendeu 1%. Entendeu? Só 1%. Então, esses 4% aqui, Moisés não entendeu, não compreendeu. Os textos dele tá lá, não compreende. Por exemplo, eu citei ontem, Moisés diz que Deus se apossou do coração de Faraó para impedir que Faraó obedecesse Deus. Isso é impossível, não pode acontecer. Entende? Mas Moisés entendeu. Isso quer dizer que ele só compreendeu 1% de Deus. 1%. A Bíblia também, Moisés coloca lá em Gênesis que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Deus não se arrepende, porque Deus é onisciente. E o próprio Moisés depois, mais tarde, vai entender isso. Quando ele diz, Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Mas lá no começo está isso. Noé, eu resolvi destruir toda a humanidade. Não tem sentido. Um Deus onisciente não faz isso. Moisés, eu cansei desse povo, agora carrega para ti, eu não quero mais esse povo. Não existe isso. Porque um Deus onisciente não faria isso. Entende? Então, muito bem. Esse é Moisés, 1%. Aí veio 500 anos depois, isso aqui é mais ou menos 1.500 anos antes de Cristo, 500 anos depois vem Davi. Claro que há um processo de crescimento nisso. Mas chega Davi agora está sabendo, conhecendo Deus muito mais do que Moisés. Davi agora já entende 2%. 2% de Deus. Não entende tudo, mas entende 2%. É Davi que diz, Senhor, eu odeio os que te odeiam. Ora, mas Jesus nunca falaria uma coisa dessa. Jamais Jesus falaria uma coisa dessa. Senhor, pega os filhos dos nossos inimigos, do teu inimigo, do meu inimigo, pega os filhos deles e lança com a cabeça na penha para que sejam mortos. Jesus jamais falaria uma coisa dessa. Davi entende 2% de Deus. Aí vem, mais tarde, uns 500, 300 anos depois, vem Isaías. Isaías entende 3% de Deus. 3% dos 5%, que Deus estava se revelando. Ele entendeu 3%. Mais tarde vem Esdras, 400 anos antes de Cristo, e entende 4% de Deus. 4%. Desses 5, Isaías entendeu 4%. Aí depois vem Jesus, 400 anos depois, e revela tudo aquilo que Deus sempre revelou. Entendeu? Aí vem Jesus e dá uma outra roupagem em tudo isso, ensina totalmente diferente disso. Ok? Então, esse é o segundo aspecto. Então, primeiro é que houve a revelação divina, que é permanente. Segundo, é a revelação progressiva, que aí é como os homens estão entendendo o que Deus está revelando, e a revelação final, que é Jesus. Então, é preciso primeiro compreender sobre Bíblia que só é Bíblia o que Jesus concordaria, o que Jesus diria. Entendeu? O que Jesus não concorda, o que Jesus não diz, isso então não serve, não é da parte de Deus. É da parte humana. Deus usou a questão humana, mas não é Deus que está dizendo.
Tá bom? Moisés, entra lá e destrua todos, mate todos, não é? Eu quero que você mate todos. Isso Jesus jamais diria uma coisa dessa. Então, essa parte não é de Deus. Tá bom? Está lá no texto, mas não é de Deus. Ok? A gente tem que enxergar a palavra de Deus pelos olhos de Jesus. Né? O que Jesus diria, o que Jesus ensinou, isso sim é o que a Bíblia está mostrando que é realmente a palavra de Deus. Tá bom? Outro aspecto sobre a palavra de Deus é o seguinte: a letra, Jesus falou, né? A letra mata e o espírito vivifica. O que é a letra? A letra é justamente a questão da revelação progressiva. Né? A letra é o que é a parte humana, é a parte do que o homem coloca como tendo entendido. Né? E o espírito é justamente o que Jesus concordaria, o que Jesus ensinaria, o que Jesus diria para qualquer pessoa ali. Tá bom? Então é isso que a gente vai ter que entender sobre a palavra de Deus na Bíblia. O Espírito inspira, aí é uma outra coisa também, por último, né? O Espírito Santo inspira a pessoa. Como é que eu sei qual é essa questão da inspiração? Pronto, eu já mencionei. Lucas, capítulo 1, versículo 1 a 4. Leia, vale a pena. Você vai ter uma ideia correta sobre o que seja inspiração, tá bom? Lucas, capítulo 1, versículo de 1 a 4. E o Espírito inspira e o Espírito ilumina. O que é a iluminação? É justamente aquilo que ocorreu com Filipe, tá? O eunuco lendo a Bíblia, ele está lendo a Bíblia, ele quer uma resposta, mas ele não encontra, ele não entende, né? Então o Espírito vem e ilumina. Foi o que aconteceu com Filipe em relação ao eunuco. Então, aquilo que é obscuro termina ficando claro, né, aos olhos de quem está iluminado pelo Senhor. Aqui tem dicas para uma vida melhor. E isso serve para hoje e tem a ver com a terapia, tá bom? Tenha um aperto de mão firme. Segundo, lembre-se do aniversário dos outros. Se esforce para fazer isso. O que importa não é o que tiram de você, mas o que você faz com o que lhe resta. Então não é importante o que tiram, é importante o que é que eu vou fazer com o que continuou comigo. Tá bom? Aqueles que têm investido mais são os últimos a desistir. E é verdade. Quanto mais você investe, menos você quer desistir, porque investiu muito. Olhe as pessoas nos olhos delas. Sexto, num abraço, não seja o primeiro a sair. Quando abraçar, não seja o primeiro a sair do abraço. Né? Isso, inclusive, faz bem para a gente, porque abraço é um grande instrumento terapêutico para qualquer pessoa. Nunca pague um trabalho ainda não feito. Essa é uma boa orientação também. Espere que termine o trabalho para depois você pagar. Por fim, em Jesus, Mateus 5,3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quanto mais empobrecidos, quanto mais humildes, quanto mais humilhados, quanto mais pobres de espírito, mais temos sede e fome do Senhor. Tá bom? Então, é isso que caracteriza o buscar a Deus. E por fim, Mateus 5,4, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Motivos de oração. E aí a gente está encerrando. Motivos de oração. Devemos agradecer a Deus e devemos estar muito gratos a Deus, porque Ele nos chamou, nos justificou, nos glorificou e nos salvou. Isso para aqueles que passaram pelo novo nascimento. Então devemos agradecer muito a Deus por isso. Ele nos justificou, ou seja, Ele assumiu a nossa culpa, né? Ele nos glorificou, ou seja, nos deu a capacidade de parecermos com Jesus, e também Ele nos dá essa confiança de salvação, apesar de sabermos que não merecemos, não temos nenhum mérito para a salvação, nenhum, né? Sabendo que iríamos passar pelo arrependimento, nos declarou salvos antes da fundação do mundo. Então ele nos conheceu
e lá, antes da fundação do mundo, ele já nos declarou salvos. E também ainda agradecendo a Deus especificamente pela família e pelos parentes. A gente às vezes nem sabe a importância que isso tem para a vida de qualquer pessoa, né? Qualquer que seja a família. E a gente perde muitas vezes de agradecer e de vivenciar, né, aquilo que as famílias podem produzir para a gente. Pedidos pessoais, tem aqui nosso tempo com Deus e nosso tempo para Deus. Então esse deve ser um pedido. Senhor, trabalha em nós para que a gente tenha mais tempo contigo e mais tempo para ti, para fazer a tua vontade, fazer o que tu queres. E finalizando, né, agradecer por estarmos orando por tudo isto, né? Agradecimento por ele estar sabendo, ouvindo tudo isto. Então a gente sabe que ele já sabe de tudo isso, mas ainda assim ouve, né, as nossas orações, tá bom? Então, esses são os nossos motivos de oração para hoje. E eu queria só destacar no final de tudo isto, que hoje à tarde nós teremos, provavelmente, se der certo, semana passada não deu, mas provavelmente teremos Cristina, né, nos falando sobre harmonia conjugal pela tarde, e à noite o Jonatas vai estar nos falando sobre família e espiritualidade, tá bom? Então, tudo isso está aí e a gente continua em oração, pedindo que Deus continue abençoando a todos nós, nos usando a todos nós, fazendo com que sejamos especiais nas mãos dele todos os dias, né, em relação às pessoas que estão ao nosso redor, tá bom? Então, que Deus continue abençoando você, abençoando sua vida e lhe usando, né, para a glória dele. Tá ok? Deus abençoe.